Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus 2:13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito e fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, pegou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e se recusa a ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E para encerrar o versículo 21, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Amém, queridos? Eu quero só contextualizar para você que talvez tenha entendido o início, mas no meio vê a história de Herodes, dos magos. Eu quero apenas contextualizar aqui. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, desde o versículo 18 do primeiro capítulo, vai falar sobre o nascimento de Jesus. E todo mundo sabe como aconteceu. O anjo aparece, primeiro anuncia a Maria que ela está grávida, e grávida do Espírito Santo, e que ela dará à luz a um menino, mas que esse menino não é qualquer menino, ele é o Filho de Deus. E depois no capítulo 2, nós vamos encontrar aí a história que sempre nós celebramos, relembramos. No Natal a gente fala muito sobre isso, a visita dos magos. Então os magos que vieram do Oriente, esses magos na verdade, eles eram cientistas, eram homens que pesquisavam, que estudavam. E pela ciência eles descobriram que Jesus ia nascer. Através da pesquisa científica, eles não eram homens religiosos, mas eles eram cientistas e buscavam conhecer o Messias, conhecer o Rei dos Reis, conhecer o Senhor dos Senhores. Então, através daquela pesquisa, eles descobrem pela estrela. Os irmãos já sabem toda a história, todo mundo no Natal sabe muito bem sobre isso. E esses magos, de forma inocente, eles chegam até a terra de Israel. E naquela época, quem era o governante? Era Herodes. Herodes era o governante, era o rei daquela nação. Israel, nessa época, estava debaixo do jugo romano, estava debaixo do império romano. Então, Herodes era o rei, um rei que não foi da linhagem sacerdotal, da linhagem real, como vinha acontecendo desde o Velho Testamento. Não, mas ali era um novo governo, um novo império. E quando esses magos, inocentemente, eles chegam até o rei Herodes e dizem assim: olha, nós viemos porque, através das nossas pesquisas, nós descobrimos que o rei dos judeus nasceu, o menino que vai ser o rei nasceu. Quando Herodes ouviu aquela informação, ele fica com medo e se sente ameaçado, seu trono está ameaçado. Que história é essa que nasceu o Messias? É claro que Herodes sabia. Ele sabia da profecia, das profecias acerca do Messias. Todo mundo de Israel sabia das profecias. E por isso que eles ficavam sempre atentos, né, para ver quem era esse Messias, para a gente dar um jeito de acabar com ele e continuar aqui o nosso governo, continuar aqui mandando e fazendo e acontecendo. Quando Herodes recebe essa informação, ele diz assim para os magos: ah, vocês vieram visitar esse menino, ele nasceu? Ok, então vá lá procurar. Vá lá procurar, pode seguir em paz a sua viagem, mas voltem e me avisem, porque eu também quero adorar. Eu gosto muito de alguns filmes que retratam essa história, e sempre eles colocam Herodes como um cara muito cínico, e
Por esse texto, a gente percebe que ele era, porque é claro que ele não queria adorar Jesus, tanto que ele dá ordem para matar Jesus. Então, ele era cínico, e a gente vê até nos filmes, eu recomendo que você assista os filmes que contam essa história, os filmes da história de Jesus, e você vai ver esse cinismo de Herodes, e a gente vê a inocência ali dos magos, porque eles tinham o conhecimento científico, mas eles não tinham o discernimento espiritual para perceber que ali se tratava de um homem maligno. Mas, enfim, e passa o tempo, eles vão e encontram Jesus. Eles encontram, o texto vai narrar que eles encontram Jesus na manjedoura, encontram sua mãe, seu pai, encontram aquela cena que nós já conhecemos, e ali eles adoram a Jesus. E eles adoram a Jesus entregando presentes preciosos. Eles entregam ouro, incenso e mirra. 3 produtos, 3 especiarias, 3 coisas muito valiosas naquela época. A gente, quando fala em ouro, todo mundo sabe que é valioso. Mas o incenso e a mirra também eram especiarias valiosas. Elas estavam ali, só para você entender, estavam no mesmo nível do ouro. Eles entregam 3 presentes do mesmo nível para Jesus. E ali eles adoram, só que quando eles estão voltando para avisar Herodes, ali quando eles terminam a visita, o Senhor adverte. O Senhor é misericordioso com aqueles magos e fala com eles. E dá um aviso a eles e eles cortam o caminho, vão embora em paz para a sua terra. E aqui tem algo muito profundo, mas eu não quero me deter nisso, porque o nosso foco é o texto que nós lemos. No versículo 13 começa essa história, dizendo que por conta desse decreto, por conta dessa fúria que Herodes estava prestes a sentir, lembre-se que o decreto vai ser assinado no versículo 16, mas no versículo 13, Deus, através do anjo, avisa a José que eles estavam correndo perigo, que Herodes ia procurar matar Jesus, então que eles tinham que fugir, eles tinham que sair daquele lugar, porque haveria, Deus avisou antes de acontecer, vai chegar aí um decreto, vão querer matar Jesus, fujam. E aí, irmãos, tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero dar até um tema para essa mensagem. Se eu puder escolher um tema, eu escolheria no caminho do propósito. Essa é uma história que fala de propósito e fala de uma caminhada. Quantos aqui acreditam que estão no caminho do seu propósito? Diga amém. Levante sua mão e diga amém. Amém? Então essa palavra é para você. Imagine, você está na sua terra, você tem as suas coisas. Eu volto a dizer aquilo que o pastor sempre fala, e é importante, a gente sempre tem pessoas novas na igreja, e uma coisa que você precisa entender é que Jesus não nasceu num berço de pobreza e de miséria, como algumas pessoas pensam. Jesus não nasceu na manjedoura porque ele era pobrezinho, miserável. Jesus nasceu para se cumprir a profecia. E Jesus nasceu, vamos falar de forma humana, vamos falar da tecnicidade da situação. Jesus nasceu na manjedoura porque era uma época de recenseamento. Estavam lotadas as cidades, estavam lotados os hotéis, as pousadas, e de repente Maria entra em trabalho de parto durante esse processo de recadastramento, de recenseamento. E José tinha dinheiro para pagar a pousada, só que não tinha vaga. Então ali foi uma circunstância que Deus permitiu para cumprir a profecia. Então entenda, José era um homem que tinha o seu trabalho, e bom trabalho. Ele tinha condições de sustentar a sua família. Ele não era de uma família qualquer, não. Ele era de uma família importante. A Bíblia mostra na genealogia, ele era de uma tribo importante. Ele pertencia à tribo de Davi. Ele era descendente de Davi, né, da tribo de Judá. Ele tinha uma linhagem, ele vinha de uma linhagem, não era qualquer pessoa. Porém, essa circunstância, para se cumprir a profecia, faz o Senhor nascer na manjedoura para que a palavra se cumprisse, que tudo se cumprisse. Havia um propósito em tudo isso. Mas eu quero destacar algumas coisas. Primeira coisa, Jesus ele teve que viver durante um bom tempo. Jesus, seus pais, eles tiveram que viver durante um bom tempo como fugitivos.
E aí você imagine, você está na sua terra, você tem as suas coisas, seus negócios, a sua casa, e de repente vem uma notícia dessa: olha, alguém quer lhe matar, alguém vai querer matar o menino, alguém vai tentar algo contra você. Só que essa palavra, esse aviso veio do Senhor, e eles tiveram que fugir, e durante muito tempo eles não puderam viver na sua terra, eles não puderam viver na terra de seus pais, de sua família. E o mais interessante é que Jesus, se você olhar para toda a história de Jesus, não foram só alguns anos no Egito, mas Jesus, na verdade, ele fica durante 30 anos escondido por Deus. A sua história, a sua vida, a sua trajetória, ela é ocultada durante 30 anos. Ele fica ali no seu cantinho, no seu lugarzinho, na sua pequena cidade. Ele vive esse anonimato quase durante toda a sua vida. Uma cidade pequena, uma vida simples, para talvez não chamar a atenção. E eu volto a dizer, tudo isso estava dentro do propósito de Deus. Não esqueça do foco. O foco é o propósito. Mas, irmãos, preste atenção nisso. Imagine, Maria está lá, uma jovem solteira, e o anjo diz a ela: olha, você vai dar à luz a um menino. Ela diz: mas eu não conheço nenhum homem, eu não sou casada, eu nunca, como isso vai acontecer? Ela fica sem entender. E ela recebe a seguinte informação: esse menino vai ser gerado, ele foi gerado, porque ela já estava grávida, não sabia, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E aí o anjo diz assim: esse menino será chamado Filho do Altíssimo. Então Maria tinha a informação: você está gerando um rei, você está gerando Filho de Deus. Depois José fica meio desconfiado daquela história da mulher aparecer grávida, e aí o Senhor vem a José e diz: olha, não é para você deixar essa mulher não, essa mulher está gerando Filho de Deus, é para você tomar e cuidar dela. E Deus fala para aquele pai: você vai ser pai de um rei, você vai ser pai do Filho de Deus. Então imagine, você ouve que você é um rei, você ouve que seu filho é um rei, você ouve que você é pai de um rei. Os magos chegam, você está naquela situação de humilhação, e eles dizem: nós viemos adorar o rei, nós viemos trazer presentes para o rei. Essa era a palavra que foi liberada sobre a vida daquela família. Vocês têm aqui na casa de vocês um rei. Jesus, você é um rei. Talvez mesmo agora nessa manjedoura, sem entender, sem ter consciência, você é um rei. Irmãos, Deus libera uma palavra. Essa palavra se refere a futuro, mas muitas vezes, assim como nessa história, a realidade é completamente diferente da palavra que foi liberada. Ora, eu sou mãe do rei, eu sou pai do rei, esse menino é um rei. Aí ele nasce numa manjedoura, no meio dos animais, como se não bastasse, agora o rei da nação quer matar o menino e eu agora vou ter que fugir. E, irmãos, não é fugir para qualquer lugar, é fugir para o Egito. É fugir para um lugar de escravidão, para um lugar de tristeza. Mas note uma coisa importante: Deus libera essa palavra, e eu quero que você pense aí nas palavras que Deus já liberou sobre a sua vida. Quantas palavras Deus já liberou sobre sua vida, o que Ele vai fazer, o que Ele tem para você. E de repente você olha para a sua realidade e você diz: mas não tem nada a ver com aquilo que Deus falou. Eu quero dizer para você que Jesus era um rei, mas Ele viveu como um fugitivo numa terra de escravidão. O que isso tem a ver comigo e com você? Sua realidade hoje não determina quem você é de verdade. A sua realidade hoje não determina quem você vai ser no futuro. Eu não sei o que é que você está vendo, eu não sei se você está numa manjedoura, num estábulo, se você está no Egito, se você está fugindo. Eu quero dizer para você que a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Independente do que você está vendo ao redor, independente de que nesse momento você não esteja conseguindo perceber que essa palavra, ela vai se cumprir. Sua realidade não determina
o seu futuro, não determina quem você é, porque o que você tem é mais precioso, que é a palavra de Deus liberada sobre a sua vida, amém? Agora é interessante que Deus poderia ter mandado José levar a família para qualquer lugar. Só que se você prestar atenção, não foi José que escolheu o lugar. Deus não disse assim: fuja, meu filho, olha, pega aí um cavalo, um burro, sabe? Pega o beco, vai embora, arruma um jeito. Não, a instrução foi clara, e eu quero ler de novo. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Foi a ordem direta do Senhor. E o Egito, irmãos, para nós que somos servos de Deus, sempre que se fala no Egito, a gente entende muito bem o que significa, mas para nós é uma metáfora. Para nós é no sentido figurado, a gente nunca viveu o Egito literal. Para José e para Maria era a história do seu povo, era a história da sua nação. Ele sabia o que significava o Egito, ele sabia de fato o que era ir para o Egito. Ele dizia: meu Deus, nosso povo viveu 400 anos escravo nesse lugar. Então o Egito simbolizava uma coisa muito ruim, uma coisa muito desconfortável. É a terra da escravidão, é o lugar de humilhação, é o lugar de desconforto. Se para nós hoje, de forma metafórica, de forma figurada, a gente já diz: ó, o Egito é lugar ruim. Imagine para quem viveu aquilo ali, com os seus antepassados, a história ainda era fresca para eles. Imagine como eles sentiam o que significava o Egito, o que José sentiu quando Deus disse: vá para o Egito. Eu tenho certeza que não foi fácil para ele, porque Deus mandou José para o lugar do desconforto, para o lugar da escravidão, para o lugar da humilhação. E o que eu aprendo com isso é que no caminho do propósito, já que nós estamos nesse caminho, eu creio que você está nesse caminho do propósito, você vai ter que viver esses momentos de desconforto, você vai ter que passar por humilhações, você vai ter que viver no anonimato. Agora, quando você está em obediência à palavra de Deus, irmãos, essa é a grande diferença. Porque a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve é que quem serve a Deus está debaixo de uma palavra profética, está debaixo de uma instrução, e haja o que houver, aquela palavra vai se cumprir, porque você está no caminho da obediência. Então, mesmo quando você está nesse lugar de desconforto, de escravidão, de humilhação, quando você está em obediência, foi Deus que mandou? Foi Deus que falou? Esse lugar de escravidão, esse lugar de desconforto, é lugar de proteção. Ah, mas é a terra da escravidão, é a terra da humilhação. Não, quando Deus manda você para o desconforto, você para a humilhação, você para um lugar que não é tão bom, se foi Deus que mandou, pode ter certeza que é lá que Deus vai te guardar. Esse lugar pode ser ruim para muita gente, mas para quem anda em obediência ao Senhor, esse lugar é lugar de proteção, amém? O Rei dos Reis teve que viver na terra da escravidão. O Rei dos Reis, o Filho de Deus, teve que passar uma temporada no Egito. A Bíblia não conta como foram esses dias, esses anos. Os historiadores dizem que foram alguns anos, e provavelmente não foi fácil, porque além de ter saído em fuga, não foi assim: ó, gente, a gente está indo ali para os Estados Unidos passar uma temporada, vamos para Paris. Não, saíram fugindo. Sabe aquela história? De noite, quando ninguém imaginava, sumiu José, Maria e o menino. A família provavelmente nem soube da história. Imagine o desconforto, imagine toda a provação. Só que tudo aquilo fazia parte do projeto de Deus na vida daquela família. Tudo aquilo fazia parte do projeto de Deus na vida de Jesus, na vida de Maria e de José. Sabe por quê, irmãos? Porque com Deus, o lugar do desconforto, o lugar da humilhação, é um lugar de crescimento.
É um lugar onde o Senhor, Ele vai nos guardar e vai nos preparar e vai nos moldar. Diferente do que muitas vezes a gente pensa, porque quando nós estamos numa situação complicada, difícil, quando nós estamos vivendo nessa escravidão, nessa humilhação, nesse desconforto, e eu quero só abrir um parênteses e dizer, eu estou falando aqui de desconforto, de escravidão, de humilhação, muitas vezes, para você, são situações que fisicamente não aconteceram como aconteceu na vida de Jesus, mas de repente você sofre uma perseguição, alguém quer puxar o seu tapete no trabalho, você tem um problema na família, é o desconforto de uma forma geral, é a situação, é a provação, é a dificuldade em qualquer área da sua vida. Só que eu aprendo que tudo isso faz parte do projeto de Deus na sua vida. Faz parte de tudo aquilo que Ele já falou que vai fazer em você e através de você. Então é por isso que com Deus, que na obediência à palavra do Senhor, esse lugar de desconforto é lugar de crescimento e, diferente do que muitas vezes eu penso, diferente do que muitas vezes você pensa, quando o Senhor nos manda para alguma situação desconfortável, quando muitas vezes nós temos que ir ao Egito em fuga, não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus se esqueceu de nós, não é porque a promessa não vai se cumprir, pelo contrário, é a prova do amor de Deus. Eu vejo aqui, você leu comigo, muitas mães choraram a perda de seus filhos. Deus permitiu, são mistérios que nós só vamos entender na eternidade. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas reveladas, elas pertencem a nós. Mas existem coisas que Deus ocultou e aí pertence a Ele. Deus não vai te explicar tudo. Deus não vai te revelar tudo. Deus não vai dizer o porquê de tudo. Aceite isso, eu preciso aceitar isso. O ponto é que Ele permitiu, com um propósito, que algumas mães chorassem a perda de seus filhos. Mas Maria e José fugiram com o seu filho, fugiram com o propósito, ouviram a voz de Deus. Aprove a Deus dar esse aviso para essa família, para que o projeto, o plano de Deus, que era superior a qualquer coisa, o plano de salvação, se cumprisse na minha e na sua vida. Então, muitas vezes, Deus permite algumas situações, mas na verdade Ele está preservando um plano maior, o projeto maior. Esse anonimato pelo qual muitos de nós, ou todos nós passamos, é aquele momento que ninguém nos vê, ninguém quer saber da gente, ninguém percebe nossos talentos, ninguém percebe os dons que Deus nos deu, ninguém procura aquilo que a gente vende. Você tem um produto e ninguém quer saber do produto, você tem um talento, ninguém quer saber do talento. Essa temporada de anonimato, ela é necessária para que o propósito se cumpra lá na frente. Essas temporadas de anonimato é Deus guardando você, escondendo você para proteger o teu propósito. Aí eu volto a dizer do que falei de Deuteronômio 29:29, das coisas que não tem explicação, né? Isso que eu vou falar agora tem a ver com isso. Muitos jovens, por permissão de Deus, por situações que muitas vezes não compreendemos, eles conseguem galgar muitas coisas logo cedo. Então eles conseguem subir na vida logo cedo, eles conseguem fama, sucesso, dinheiro, e a gente percebe que naturalmente aquilo ali quebrou alguns processos e quebrou algumas etapas, e é impressionante como esse pular de etapas traz lá na frente grandes problemas. Eu falo da minha área, da área da música. Quantos jovens se perdem por causa da fama? E isso não é só no mundo, não, isso dentro da igreja. Quantos cantores mirins, crianças, hoje estão no mundo perdidos? Quantos cantores que fizeram sucesso, muitos jovenzinhos, e ganharam a fama que ninguém, meu Deus do céu, e hoje estão assim perdidos, não sabem. Não, agora eu não canto mais para Deus. Perdidos porque pularam etapas. E aí eu fico maravilhada com a palavra de Deus, porque ela nos mostra que esse anonimato ele é tão importante. Esse processo é tão importante para moldar nosso caráter,
para nos firmar na rocha, para que no momento que as bênçãos comecem a chegar, nós estejamos preparados. Eu não sei se você tem se frustrado com muitas coisas, se você tem esperado muitas coisas e ainda não aconteceu. Eu quero dizer para você que, assim como eu aprendi a ver dessa forma, Deus me ensinou. Eu quero estimular você também a começar a enxergar dessa forma, que todo esse processo que você está passando é prova do amor de Deus e do cuidado de Deus por você. Deus está talvez deixando as coisas acontecerem mais tarde. Deus está adiando algumas coisas na sua vida. Poxa, está acontecendo na vida de tanta gente e na minha não. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. Deus está preparando você para o melhor, para o seu melhor tempo, para o seu melhor momento, e Ele vai trazer o melhor dele para a sua vida. Por quê? Porque Ele tem um projeto especial para você. Eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo a mão de Deus nesses processos de grande espera, nesses processos de anonimato. Deus está preparando você para o futuro que Ele já tem reservado, desenhado para a sua vida. Basta você continuar nesse caminho, basta você continuar crendo nas promessas do Senhor. Agora, irmãos, a boa notícia é que nesse processo que não é fácil, tá? Esse processo, essa caminhada rumo ao propósito, ela não é fácil não. Ela não é confortável, ela tem desconforto, ela tem humilhação, ela muitas vezes vai nos apertar. É um caminho estreito, mas Deus é muito maravilhoso, porque nesse processo Ele sempre vai levantar alguém para proteger o nosso propósito. Alguém que vai segurar a nossa mão, alguém que vai nos ajudar, que vai nos amparar, que vai nos guardar. Quem foi que Deus levantou para proteger Jesus? Levantou José. A palavra não veio para Jesus porque Jesus era um bebê. A palavra não veio para Maria. Maria, fuja com o menino. Não. A palavra veio a José. José, pega o menino e a mãe dele. Não é só um ou outro. Pega o menino e a mãe e foge. E fique lá até a hora que eu falar para você voltar. Irmãos, Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Deus sempre vai levantar pessoas para nos ajudar a proteger o propósito de Deus em nossas vidas. Agora tem um detalhe, nós precisamos reconhecer. Eu gosto muito da forma como o Dr. Mike Murdock, ele fala sobre a importância de reconhecer as coisas. E ele diz assim: aquilo que não é reconhecido não é celebrado. Aquilo que não é celebrado vai embora da sua vida. O que significa isso? Se Deus levanta alguém para ser o meu protetor, o meu ajudador, alguém que vai me ajudar nessa caminhada, me proteger, me guardar, alguém que é mais experiente, alguém que tem algo que eu ainda não tenho. Veja aí José e Jesus, o pai e o filho. Se Deus faz tudo isso, e Ele sempre faz, agora se eu não reconhecer, eu não vou celebrar, ou seja, eu não vou ser grato por aquela pessoa na minha vida, não vou honrar aquela pessoa. Aí sabe o que acontece? A gente perde. Esse é o problema. Então, Deus sempre levanta. Talvez você diga: não, acho que Deus não levantou na minha vida. Será que Deus não levantou ou você ainda não percebeu? Porque Deus sempre levanta, irmãos. Para cada Moisés, Deus sempre levanta uma Joquebede, uma Miriam, para cuidar, para proteger. Para cada Timóteo, o jovem pastor, aquele menino que era solteiro, Deus levanta uma Eunice, uma Lloyd para cuidar, para ensinar. Deus sempre tem aqueles que vão nos ajudar a proteger o nosso propósito, proteger a palavra de Deus, as nossas vidas, né? Nas nossas vidas. E esse caminho, ele é estreito, ele é apertado, é longo, porque algumas pessoas, elas querem que as coisas aconteçam rápido. Eu não vou enganar você, porque Jesus, ele não engana ninguém. Jesus nunca chegou e disse assim: gente, é o seguinte, olha, me sigam, todos os problemas de vocês, eles vão acabar. Não. Ele diz assim: olha, vocês estão com um fardo muito pesado. Quando a gente vai comprar no mercado, existem os fardos, né, de produtos. Dependendo do produto, é algo gigantesco. Um fardo de arroz, um fardo de feijão. Mas minha família é da roça e eu conheço algumas coisinhas da roça.
E os fardos na roça, no campo, são coisas gigantescas, pesadas. As colheitas que são arrumadas ali em fardos, né? A comida que vai dar para o boi, para a vaca, aquilo é empilhado e arrumado em fardos gigantescos, tão pesados que tem que ter o carro de boi, o famoso carro de boi, que eu já brinquei muito em cima de carro de boi. Eu fazia festa quando eu ia de férias para a casa dos meus avós. E o carro de boi é o único que consegue carregar aqueles fardos, né? As palmas, né? Enfim, toda a colheita, os fardos ali de feijão, os fardos de algodão. Eu já colhi algodão, e algodão é engraçado, porque eu pensei que ele não pesava. Eu era criança, eu digo, algodão, uma coisa muito leve. Só que quando você vai colher o algodão, você vai botando ele ali no saquinho. Meu avô colocava a gente para ir colhendo o algodão, e a gente vai colocando e o saquinho vai pesando. E vai pesando, e daqui a pouco é um negócio que você diz, chega que tá pesado. E é algodão, mas pesa, né? O fardo de qualquer coisa é muito pesado. Jesus diz, olha, vocês têm um fardo na vida de vocês, que é muito pesado. Ou seja, andar sem a minha presença é muito difícil. Andar sem a minha proteção é muito difícil, é pesado. Aí ele diz, venham, me dê esse fardo pesado, e eu vou colocar sobre vocês um jugo suave e leve. Irmãos, jugo é diferente de fardo. Jugo tem a ver com andar em concordância, andar em comunhão. Volto a falar do carro de boi. O jugo é aquela canga, aquele negócio que bota em cima assim dos bois, dos cavalos, para eles andarem. Ali está se falando de unidade, comunhão, só que é algo que pesa. Pesa no ombro. Sabe o que eu entendo, que eu aprendo, que o Espírito Santo me ensina quando fala de jugo, de fardo? E principalmente naquele texto tão famoso, quando Paulo vai orientar sobre casamento, relacionamento, e ele diz, olha, não se ponha em relacionamentos, sociedades com os infiéis. Ele disse, jugo desigual não dá certo, porque jugo tem a ver com comunhão, nivelamento de propósito, de ideias. É interessante que no sítio, para você fazer selecionar os bois para o carro de boi, por exemplo, geralmente são 4 bois. Dependendo, né? Pelo menos do meu avô eram 4, ele usava às vezes 2 ou 4 bois. Os 4 bois, eles têm que ter o mesmo peso, a mesma altura, a mesma força física. Porque aquela canga, aquele jugo, ele tem que ficar alinhadinho ali. Não pode estar assim, não pode estar assim. E aí a gente entende o que a palavra está dizendo acerca do jugo e acerca do fardo. Ele está dizendo, me dê esse peso que você carrega e eu vou colocar em você agora um jugo que é para você andar na linha. É para você andar corretamente, é para você andar de acordo com a palavra, é para você andar em santidade. Pesa, meu filho, pesa um pouquinho, mas não é como o seu fardo pesado, porque ele diz, o meu jugo, ele é suave e é leve. Então Jesus não diz, me dê, olha, sai aí, que nem um doido no meio da rua, não. Ele diz, venha e eu vou colocar esse jugo, ou seja, é o compromisso, é a responsabilidade. Irmãos, é tanta coisa que esse jugo significa. É por isso que é tão importante você entender, você jovem, solteiro, você precisa tanto entender isso. Porque se você entender, tem jovem, eu também já fui jovem, eu entendi assim, porque se pregava assim nas igrejas. Crente não casa com incrédulo, com não crente. E a gente fica com aquilo como uma coisa religiosa e não entende a profundidade disso. Nunca chega ninguém para explicar a profundidade. Se você entender, não é muito além do que religiosidade. Está se falando de propósito, de unidade, de andar os dois no mesmo caminho, olhando para o mesmo lugar. Os bois, a gente andava em cima do carro de boi e eles estão aqui, ó, alinhadinhos. Não balança não, é certinho, porque se ele balançar, cai a carga. Por quê? Porque eles estão iguais, eles andam no mesmo passo, eles andam do mesmo jeito, eles comem na mesma hora, eles têm os mesmos hábitos. Há uma lição muito profunda sobre isso. Então Jesus diz, me dê esse peso, que eu vou te dar algo que é mais leve, mas exige compromisso.
exige algo da sua parte. Então, irmãos, a caminhada não é fácil, não. Tem o jugo, tem esse pesozinho que Jesus disse que é muito mais leve do que o seu fardo pesado. Existem etapas que você precisa vencer, é necessário você suportar esse processo e é necessário, sobretudo, ter paciência. Ou coisinha difícil, né? Porque, independente da idade, a gente tem muitas áreas da nossa vida que nós queremos que aconteça rápido. A gente quer resolver as coisas rápido. Tem coisa que quanto mais jovem, mais apressado você é. Mas tem coisa também que a gente vai ficando velho, eu falo por experiência, a gente vai ficando mais velho, vai ficando também sem paciência para algumas coisas. Só que a paciência, irmãos, ela é fundamental para a nossa vida. E para receber as promessas do Senhor, para receber aquilo que Deus tem para nós. Então é necessário, nesse processo, ter paciência. Ou coisa difícil, vá para o Egito, fique lá até que eu diga a você. Quem falou isso, irmãos? Deus. Porque o anjo ali, ele é apenas... O anjo não tem nada de si. O anjo é um mensageiro. Ele diz, eu vim aqui da parte de Deus e vim trazer uma mensagem. Mas foi Deus que falou. Fique lá até que eu diga a você. Esse Herodes aqui, para Jesus, para aquela família, era um inimigo físico. Esse Herodes aqui era de fato o vilão, aqueles vilões das histórias em quadrinhos. Ele era o vilão. Ele era o que queria matar o mocinho da história. Ele era o que queria matar Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos inimigos que são invisíveis. Muitas vezes o nosso inimigo, ele é algum problema ou algum hábito ou algum pecado que nós temos oculto na nossa vida. Muitas vezes esse Herodes, esse maior inimigo, ele é algo que está dentro da gente. Ele é algo que está na nossa mente, ele é algo que faz parte da nossa vida. Muitas vezes esse Herodes é um comportamento, muitas vezes esse Herodes é um relacionamento, muitas vezes esse Herodes é um lugar do qual eu tenho que sair, é um lugar onde eu preciso, cortar caminho. Esse Herodes pode ser um monte de coisa, porque para nós esse Herodes aqui, ele não é físico. Esse Herodes aqui, ele é apenas um símbolo do que Satanás representa para o servo de Deus. O nosso inimigo, é por isso que a Bíblia diz que a nossa luta, ela é uma luta espiritual. Olha, tal pessoa se levantou contra mim, mas a Bíblia diz que aquilo ali é espiritual. É o diabo usando aquela pessoa. Ela nem sabe muitas vezes porque ela está te ofendendo, puxando seu tapete, dizendo palavras que te machucam. E todos nós passamos por isso. Mas esse Herodes aqui, ele pode muitas vezes ser a pessoa física, aquele inimigo que a gente vê. Mas olha, irmãos, na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é um inimigo invisível. Muitas vezes é um inimigo que está internamente provocando um monte de problemas na nossa vida. Só que tem algo muito especial. Fique lá até que eu diga a você. No versículo de número 20, ele disse: tome o menino e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Irmãos, você está num lugar de escravidão, você está num lugar da solidão, porque não tinham parentes, amigos próximos, estavam escondidos. Você consegue imaginar como foi a vida desse casal, dessa família, Jesus crescendo, dando seus primeiros passinhos onde? Na casa dos sonhos, não, no Egito. Jesus, você consegue imaginar que Jesus deu os primeiros passinhos dele no Egito? Ele deu os primeiros passos, falou as primeiras palavras no Egito, no lugar desconfortável, na terra da escravidão. O que isso significa? Tantas coisas, mas sobretudo que muitas vezes a gente espera, viver etapas em lugares muito perfeitos. Eu acho engraçado. Isso é coisa de jovem, Jovem, criança é assim também. A criança, ela diz assim: eu quero trabalhar no emprego tal e eu quero ganhar tanto. Ele já vai. E é engraçado, porque ele já chega assim: eu quero trabalhar assim, eu quero ganhar tanto e eu quero trabalhar tantas horas. Esse é o sonho. Só que a gente sabe que a vida real não é assim. A vida real é, muitas vezes, trabalhar naquilo que a gente não gosta, porque é necessário trabalhar.
A vida real é, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, mas nesse caminho eu vou ter que me submeter a momentos no Egito, a momentos no desconforto, a viver naquela casa que eu não gosto, mas é a casa que dá para pagar, a ter aquele carro que, meu Deus do céu, né? A andar de pé, porque eu não tenho como comprar nenhuma bicicleta. São momentos desconfortáveis. E, irmãos, eu não estou falando isso porque alguém me disse, eu vivi isso. Eu sei, eu posso dizer, parafraseando Paulo, eu sei o que é morar bem, eu sei o que é também chegar numa casa e falar e não ter nenhum móvel na casa. Oi, 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 oi. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é, num dia, ter na garagem carro, meu pai tinha carro, tinha moto, no outro dia a gente tá a pé andando na lama, na chuva, eu, minha mãe, minha irmã. Eu sei o que é isso, anos, viu? Não foi 1, 2, 3, não, anos, muitos, 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 muitos. Então, existem momentos de desconforto. Quando a gente diz, abrindo esse parênteses, quando a gente fala para você assim, olha, não há desculpa para você dizer assim, não dá para ir para a igreja, venha para a igreja, mesmo que esteja chovendo. A gente não fala isso porque hoje a gente tem carro. A gente fala isso porque nós, a nossa família, era a família que morava mais longe da igreja. A gente andava quilômetros a pé. Todo mundo da nossa igreja morava perto da igreja. E depois a igreja se mudou para um lugar mais longe ainda. E a gente ficou ainda mais longe. E a gente ia no domingo de manhã. Às vezes tinha um miserável do ensaio de tarde, a gente ia para o ensaio. E de noite para o culto. 3 horários, né? Com um sorriso no rosto, a pastora Cícera e eu e a pastora Meire com ódio no coração, que nós era criança, tranquilamente, né? Mas era o processo. Então a gente fala, a gente sabe o que está falando. Porque é muito complicado quando você fala do que você não vive. Porque quando você fala do que você não vive, você não tem como se colocar no lugar da pessoa para você aconselhar. Então nós, o pastor aqui, quando vem aqui à frente falar alguma coisa, ele sabe o que ele passou. Ele sabe qual foi a história. Eu sei a minha história, você sabe a sua história. Você tem sua história. Então, até o Vitor, quando veio aqui no 360, né, na nossa imersão, contou um pouquinho aqui da história dele. Ele sabe a caminhada dele. Aí você diz, mas o Vitor, meu Deus do céu, o Vitor não tem 20 anos só não. Como é que o Vitor tem uma caminhada? Mas o bichinho com 13 anos já andava vendendo doce, botava a caixa de doce na cabeça. Você não viu esse processo. Mas ele viveu esse processo. Então, às vezes, a gente olha para as pessoas e a gente só vê o resultado. E a gente não acompanhou o processo. As pessoas, quando viram Jesus curando, libertando, roupa bonita, porque é a roupa de Jesus, quando ele aparece, meu filho, quando diz assim, agora é comigo, a roupa dele não era igual a dos discípulos, não. A Bíblia diz que era uma roupa especial, sem costura, ou seja, ela foi tecida. Ela foi tecida, não tinha costura, chique. Sabe o que é? Tipo assim, eu vou ali na Louis Vuitton comprar. Foi isso. Só que ele não comprou, ele ganhou, né? Que é assim, quando a gente faz a obra de Deus, a gente é muito abençoado. A gente ganha umas coisas, Jesus era assim. Então Jesus, ele andava com uma roupa muito chique. Só que as pessoas não viram o processo de Jesus no Egito. Como foi para José reconstruir sua vida naquele lugar. Eu quero dizer para você que esse Herodes, que está na sua vida, talvez físico, emocional, esse Herodes precisa ser morto no seu coração. Ele precisa desaparecer. E Deus está te guardando e te escondendo até que esse Herodes, ele desapareça da sua vida. Para que ele diga para você, Herodes é morto. Agora é hora de você voltar. Voltar para a sua terra, voltar para a sua cidade, voltar para os seus pais. Quem é esse Herodes na sua vida? Eu não sei. Eu só sei que se até agora Deus não te levou para o propósito, para aquilo que Ele falou a você, é porque Herodes ainda está com algum fôlego. Herodes ainda é um perigo para a tua vida. E o Senhor ama tanto você que Ele está te protegendo. Até que esse Herodes que está aí no teu coração, ele seja de fato exterminado da tua vida. Para que você não tenha nenhuma pedra de tropeço, como muitos têm. É muito interessante aquilo, e eu sempre vou citar Dr. Mike, porque ele sempre fala isso, e isso mudou a minha vida, a minha liderança, a nossa liderança. Ele diz assim, tem um dos livros, ele fala sobre fraquezas, e ele diz, olha, existem fraquezas que se você não matá-las, mesmo que você seja um velhinho, ela vai destruir você lá na frente. Se você tem uma fraqueza, um problema,
Você é jovem, você está aí com 20, 30, 40, 50, e você ainda não matou. Não, isso é bobagem, né? O tempo vai. Você pode chegar na idade da velhice e essa fraqueza vir e derrubar você, passar uma rasteira em você. Pastora, qual é a base disso? Um homem chamado Salomão. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele teve um grande problema, uma fraqueza que ele alimentou a vida inteira, desde jovem. Não podia ver uma mulher compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo por mulher. Podia ver. Porque uma pessoa faz o cálculo aí, 1000 mulheres. Como você dá conta de 1000 mulheres? O ano tem 365 dias. Isso é compulsão. E essas mulheres, a Bíblia, não sou eu, a Bíblia diz que essas mulheres fizeram com que esse homem tão sábio, esse homem tão extraordinário, no final de sua vida ele construiu deuses falsos. E ele se prostrou diante desses deuses. E ele foi idólatra. O seu último estado foi a idolatria. Esse é um lado obscuro que pouca gente fala. Eu amo falar sobre isso, porque para mim Salomão é um exemplo do bom e do ruim. Salomão é a prova de que uma fraqueza não resolvida, ela destrói você no final da sua vida. Porque eu não sei como é que Salomão partiu. Eu não sei. Eu quero crer pela palavra, pelo que ele escreve em Eclesiastes, que ele teve um momento de lucidez e se arrependeu no seu leito de enfermidade. Mas a Bíblia diz que o seu último estado, que a sua velhice foi como um idólatra. Foi se prostrando a vários deuses. Ele construiu, suas mulheres eram idólatras, eram mulheres pagãs, e ele adorou essas mulheres. Por quê? Porque ele ignorou fraquezas. Ele ignorou o Herodes da vida dele. Ele achou que aquilo é um probleminha. Eu quero dizer para você, Deus te ama tanto, que Deus está permitindo esse tempo para você matar esse Herodes na sua vida, para que quando ele te der aquilo que ele vai te dar, você não caia, você permaneça firme e não siga o exemplo de Salomão. Agora, irmãos, o ponto principal, e eu encerro com isso: fique onde Deus mandou você ficar. Fique onde Deus falou para você ficar, até que Ele diga, saia. Uma coisa que me entristece muito, tanto a mim, o pastor, os pastores, eu sei que os pais vivem isso, eu sei que isso é uma coisa que pais e mães vivem, é quando você percebe que os seus filhos, sejam eles espirituais ou físicos, eles tomam decisões baseadas nos seus desejos, na sua mente, no seu coração, nas suas amizades, mas não na palavra de Deus. Eu sou uma admiradora de José, e ele foi escolhido para ser pai de Jesus, não foi por acaso. É uma pessoa que tem uma história pouco falada. As pessoas pouco pregam sobre esse homem. Esse homem é um homem extraordinário em todos os aspectos. E esse homem, ele fica no Egito até Deus falar. E aí Deus diz, agora sim, volte para sua casa. Eu quero dizer para você que Deus vai chegar nesse momento, vai haver um momento que o Senhor vai chegar para você e vai dizer, agora é a hora. Agora é a hora que eu vou te mostrar. Agora é a hora que você vai voltar para o seu lugar. Agora é a hora que eu vou te honrar. Vai chegar esse lugar. Mas olha, espera Deus falar. Espera Deus falar. Não tome decisões precipitadas, não tenha pressa. Espere a morte desse Herodes. Aguarde com paciência. Fique lá. Eu não sei. Talvez seja o emprego. Talvez seja uma situação que você precisa suportar. Essa é uma palavra, irmãos, que a Bíblia fala muito sobre ela. Todas as cartas de Paulo sempre vão trazer essa palavrinha suportar. Porque, na verdade, a vida cristã, acho que mais do que tudo é aprender a suportar. Suportar uns aos outros. Você precisa me suportar. Eu preciso te suportar. É suportar a família, é suportar o trabalho, é suportar os problemas que aparecem. A vida é suportar. Só que aqueles que suportam, que são pacientes, eles também são perseverantes, porque o suportar está ligado à perseverança. A pessoa que suporta é aquela pessoa que diz, eu não vou jogar tudo para o ar por causa dessa situação. Eu vou permanecer firme aqui. Tem que engolir esse sapo. É para engolir, Senhor, esse sapo eu vou engolir. Mas vai chegar a hora que o Senhor vai dizer, agora basta. Agora você vai voltar para o seu lugar.
Eu quero dizer para você, eu não vim aqui dizer, hoje Deus vai mudar a sua história. Não, eu vim dizer para você que se você continuar nesse caminho, esse momento vai chegar na sua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei. O que eu sei, a verdade é, Deus vai chegar para você e vai se revelar o propósito, tirar você desse lugar de cativeiro, tirar você desse lugar de humilhação, tirar você desse desconforto. Quando a sua hora chegar, Deus vai falar. Não tenha pressa. Não queira sair antes da hora. Porque muitas vezes, muitas pessoas vão pelo coração, vão pela aparência. Irmãos, o Egito, um servo de Deus ir para o Egito, o que simboliza o Egito é aquela história, olha, eu estou mandando como se fosse hoje, olha, você vai lá para a África, você vai lá, até porque o Egito é na África, você vai lá para a África. Ah não, mas eu quero ir para Nova York, não dá não? Nova York é melhor, Paris é melhor, Senhor, não dá não? Muitos estão indo para Nova York, para Paris, para os lugares mais bonitos. A aparência é melhor, mas a questão é, Deus mandou. Porque, irmãos, quando Deus fala, até o lugar do desconforto é um lugar abençoado. Eu amo quando José do Egito, outro José, também admirável José, o José do Velho Testamento, ele diz, eu prosperei na terra da minha aflição. Os dois Josés prosperaram no lugar de aflição, de escravidão, por causa de uma coisa em comum. O que José do Egito tinha em comum com o José que estava no Egito do Novo Testamento? O que José, o pai de Jesus... Deixa eu abrir esse parêntese. Pastor Fernando, há uns anos atrás, crianças vão assistir a história de José. Qual é o José famoso? José do Egito. Chega o pastor Fernando com a fita. José, o pai de Jesus. Tá vendo? Mas ele estava certo. O José é top. Irmãos, o que esses dois Josés têm em comum? A obediência à palavra de Deus. Essa obediência faz toda a diferença. Eu quero dizer para você, obedeça. O que é que Deus está falando? Fique nesse lugar, saia desse lugar, faça isso, vai para lá, vai para cá. O que é que Deus está mandando? Obedeça a essa voz. Obedeça o que Deus está falando. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia na palavra que sai do altar. Creia na palavra que você ouve no gabinete pastoral, quando você senta para ouvir os seus pastores. Creia na palavra que Deus fala direto a você. Creia nessa palavra, porque você vai prosperar. Nem que seja na terra da aflição, o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te fazer prosperar. Por quê? Porque você está no caminho da realização do seu propósito. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus. O meu Deus está trabalhando em mim. Trabalhando em mim, Ele está. Solte a sua voz e diga: meu Deus está. O meu Deus está trabalhando em mim. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em mim. O meu Deus está. Trabalhar.